Olá, seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus. Esse momento no meio da nossa semana, onde nós podemos meditar na Palavra de Deus, podemos interceder também uns pelos outros. Hoje nós vamos falar um pouco sobre família, né? Vamos conversar um pouco sobre como melhorar a nossa vivência, a nossa vida em família. E falando sobre família, é imprescindível falarmos de conflito, né? Porque quando nós temos muitas pessoas vivendo juntas no mesmo espaço, existem atritos, né? Existem divergências de pensamento, de ideias, de posicionamentos, de atitudes também, né? Existem desejos que são opostos. Alguém quer fazer uma coisa, outra pessoa quer fazer outra coisa, né? Então esses são atritos que geram conflitos. E esses conflitos, dentro do ambiente familiar, eles precisam ser solucionados. Eles são inevitáveis e eles precisam ser solucionados. Eles precisam ser resolvidos de alguma forma, né? Alguns acreditam que a forma de resolver os conflitos são as brigas, né? As brigas não são os conflitos em si, entenda isso. As brigas são a forma de resolver o conflito, né? A divergência. Outros acreditam que uma discussão, né? Até mesmo branda ou uma discussão mais dura é a forma de resolver conflitos. Então, conflitos são inevitáveis. A questão é como que nós podemos resolver os conflitos? Como que nós podemos diminuir os conflitos que temos dentro das nossas casas, né? Gostaria de falar hoje um pouquinho sobre posturas que resolvem conflitos. E vamos fazer isso olhando para o texto de Gênesis, no capítulo 33, os versículos de 1 até 4. Gênesis 33, versículos de 1 a 4. Eu estarei lendo esse texto na Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto sagrado. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Amém? Irmãos, esse é um texto que apresenta essas duas pessoas, esses dois personagens chamados Esaú e Jacó, que são um grande exemplo de conflitos familiares, né? Uma grande história que nós podemos olhar e aprender dessa história a respeito de conflitos familiares. É interessante que esses irmãos aqui, desde o ventre, diz a palavra de Deus que eles já se empurravam. Eles já tinham conflitos ali desde o ventre de sua mãe, né? A gente vê isso em Gênesis 25, versículo 22. E quando crianças, eles já também tinham suas discórdias, já também não eram muito amigos, tanto que cada um escolhe uma profissão muito diferente do outro. E cada um também é preferido por um dos pais, né? Esaú é preferido pelo pai Isaac e Jacó, por sua vez, é querido de sua mãe Rebeca, né? Eles vão crescendo então, e eles vão crescendo nesse ambiente de conflito, né? Um ambiente onde eles não concordavam entre si. Em determinado momento, nós temos algumas histórias que dão exemplos desses conflitos que aconteceram na vida desses dois rapazes, né? Um primeiro conflito que nós temos é em Gênesis 25 mesmo, mas mais ao final, lá perto do verso 30, onde nós vemos que Jacó, ele estava numa tenda, ele estava trabalhando ali com outras pessoas trabalhando para ele e tudo mais, e Esaú então estava no campo caçando, né? E aí quando Esaú chega, ele solicita ao seu irmão um pouco de alimento, um ensopado que Jacó estava preparando. E Jacó então não consegue simplesmente dar isso a Esaú, mas Jacó ele quer fazer uma troca com Esaú. E a troca é o direito de primogenitura. E Esaú, de maneira um pouco insensata, vai lá e concede isso, simplesmente para matar sua fome, né? E outro conflito ainda maior que aconteceu na vida desses dois rapazes foi lá em Gênesis 27, quando nós vemos o maior conflito, aquilo que causou a separação desses dois rapazes, né? Desses dois irmãos. No momento onde o seu pai Isaac já estava perto da morte, então ele chama Esaú para receber a sua bênção,
para receber a bênção patriarcal. Essa bênção ela conferia àquele abençoado conferia fertilidade, sucesso na terra, né? Conferia então uma série de não seriam benefícios em si, mas era uma bênção vinda do pai, né? O pai estava abençoando, desejando todo o sucesso, toda a fertilidade para aquele filho ali, para que ele fosse próspero, né? E Rebeca, quando ela ouve isso, ela chama Jacó para se passar por Esaú. Nós conhecemos bem essa história. Então Jacó ele recebe a bênção no lugar dele e Esaú fica furioso com seu irmão. Esaú fica tão furioso, com tanta raiva dessa situação, tanta raiva de Jacó, que ele deseja até matá-lo. Nós vemos isso no texto lá em Gênesis 27, verso 41. O desejo de Esaú era matar o seu irmão. Mediante todo esse conflito, então, Jacó se vê na necessidade de sair, né? De fugir. E aí que eles levam vidas completamente separadas, e um tempo depois, aproximadamente 14 anos depois, nós vemos Jacó voltar. E então acontece esse reencontro de Esaú e Jacó, no mínimo 14 anos depois, né? E isso está mencionado no texto que nós lemos, esse grande reencontro, lá em Gênesis, no capítulo 33, dos versos de 1 a 4. Então nós vemos que esses dois rapazes tiveram muitos conflitos dentro da família, né? Dentro desse ambiente onde eles eram irmãos. Eles tiveram muitos conflitos. Mas em Gênesis 33 nós vemos a solução desses conflitos. Então, olhando para esse texto, esses 4 versículos que nós vemos aqui, quais são as posturas que tanto Esaú e tanto Jacó têm que resolvem conflitos, né? Quais são as posturas que fazem com que eles, ao final desse texto, possam se abraçar, se beijar, chorarem juntos, né? Ter essa grande demonstração de afeto um pelo outro. Como é que eles conseguiram superar e resolver os conflitos que eles tinham, que eram conflitos muito sérios, né? Eu queria trazer pra gente aqui 3 posturas que nós precisamos ter se queremos ser resolvedores de conflitos e não causadores, né? Sermos pessoas que não pioram as coisas, mas sim que resolvem os conflitos que temos dentro das nossas casas. Em primeiro lugar, para nós resolvermos nossos conflitos, uma postura que resolve conflitos familiares é a postura de disposição. Se nós queremos resolver os nossos conflitos, as nossas discórdias, os atritos que nós temos dentro de casa, é preciso disposição, né? É ter essa disposição em fazer algo, é estar disposto a resolver a situação. Nós percebemos que ambos aqui tiveram a disposição simplesmente de se encontrar, né? De não simplesmente fugirem ao verem um outro, ou então de partirem para a guerra ao verem um outro, mas essa disposição deles verem um outro de longe e virem um ao outro na sua direção, um na direção do outro, né? Nós vemos que Jacó, ele se prostra nesse momento. Jacó, ele coloca o seu rosto em terra, mostrando essa disposição que ele tinha de resolver a situação, né? E Esaú, por sua vez, corre na direção do seu irmão. Isso tudo, todo esse encontro já nos mostra que para resolver conflitos é preciso estar disposto a isso. É preciso ter disposição para resolver os problemas. Nesse caso que nós vemos aqui de Esaú e Jacó, nós vemos que eles experimentaram um distanciamento real. Eles realmente viveram vidas separadas, em locais separados. Então precisava de disposição para eles se reunirem fisicamente, para eles poderem se encontrar novamente. Era preciso essa disposição. Hoje, muitas vezes, nossos conflitos não geram um distanciamento real, um distanciamento físico, mas eles geram um distanciamento relacional. Se tornam pessoas que moram numa mesma casa, que comem na mesma mesa, mas não se relacionam, não conversam uma com a outra, não abrem seus corações uma para a outra, não pedem conselhos uma à outra. Esse distanciamento relacional, ele é tão real quanto o distanciamento físico. Então de nada adianta viver na mesma casa e achar que está tudo bem quando existem conflitos não resolvidos. Para isso é preciso disposição,
mesmo que estão no mesmo ambiente, é preciso estar disposto a se relacionar, né? Essa é uma postura que resolve os nossos conflitos. Uma outra postura que nós vemos nesse texto é a iniciativa, né? Podemos perceber que houve iniciativa da parte de Jacó aqui, né, em resolver os conflitos. É interessante como que Jacó demonstra essa iniciativa. Ele ajusta toda a sua família, ele posiciona toda a sua família, até mesmo numa ordem de prioridade, né? As servas e os filhos das servas ele deixa na frente. Aí Lia, que ele amava mais do que as servas, ele deixa atrás. E Raquel, que ele amava mais que Lia e mais que as servas, ele deixa mais atrás ainda. Então ele organiza toda a sua família e aí ele vai à frente da família, né? Ele vai à frente se prostrando na presença do irmão dele. A gente vê isso no verso 3. Ele mesmo passou à frente deles, inclinou-se 7 vezes ao chão até chegar perto de seu irmão. Isso mostra uma mudança de postura em Jacó. Isso mostra a iniciativa em Jacó em resolver o problema, em pedir perdão ao seu irmão, né? Esse ato de prostrar-se mostra o reconhecimento de Jacó. Jacó reconhecendo os erros que cometeu, considerando o irmão dele superior a si mesmo e pedindo perdão. Isso é iniciativa de resolver o conflito, né? Essa é uma postura que nós devemos aprender de Jacó. Aprender que diante dos conflitos da nossa casa, nós precisamos ter iniciativa. Isso é muito raro, porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer parecer mais fraco. Então nós não demonstramos iniciativa. Nós não demonstramos iniciativa em reconhecer o erro, em pedir perdão pelo erro. Nós precisamos de iniciativa para resolvermos os nossos conflitos. Alguém precisa dar o primeiro passo. Somente assim nós temos uma postura que resolve os conflitos familiares. Em último lugar, nós aprendemos nessa história que para resolvermos conflitos nós precisamos de concessão. Nós precisamos ter uma postura de concessão. E agora nós vamos olhar para o lado de Esaú aqui nessa história, né? A reação de Esaú lá no verso 4, que diz que Esaú correu ao seu encontro, abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram juntos. Essa postura de Esaú mostra que ele concedeu o perdão. Mostra que Esaú, enquanto Jacó vinha na sua direção e se prostrava, reconhecia que Esaú era superior, reconhecia os erros que ele tinha cometido. Essa que é a ideia de reconhecer que o outro é superior, é uma posição de humildade. Enquanto Jacó fazia isso, Esaú podia muito bem ter dito, tá certo, é isso aí mesmo, né? Ter humilhado ele mais e mais. Mas Esaú não, Esaú corre na direção de Jacó e o abraça. Ele concede perdão ao seu irmão. Ele escolhe deixar para trás todos aqueles conflitos, todos aqueles atritos que eles tinham antigamente. E assim eles resolvem. Esse fechamento que nós vemos aqui no verso 4 nos mostra a realidade dessa resolução do grande conflito que eles tinham. De fato, o conflito foi resolvido. Tudo bem que depois Esaú segue num caminho, Jacó diz que vai seguir e não segue, né? Mas olhando para esse verso, olhando para a profundidade de sentimento que existe no verso 4, onde ambos choram juntos, é impossível dizer que o conflito não foi resolvido. Ele foi. Eles mesmo assim tomaram rumos diferentes depois. Mas o conflito ele foi resolvido aqui. Eles souberam resolver porque tiveram disposição para resolver os conflitos. Houve iniciativa para isso da parte de Jacó. E houve concessão da parte de Esaú. Às vezes, quando nós temos conflitos em casa, nós precisamos ter essas 3 posturas. Às vezes somos nós que erramos. Então nós precisamos ter disposição, precisamos ter iniciativa. É preciso estar disposto a resolver o problema e é preciso ter iniciativa em reconhecer o erro e pedir perdão. Ou às vezes erraram contra nós. Às vezes erraram para conosco, né? Cometeram um erro conosco, nós somos vítimas. Mas aí nós precisamos ter disposição também de resolver os conflitos.
É preciso ter iniciativa para perdoar antes mesmo que o seu irmão, que o seu parente venha pedir perdão. Isso é iniciativa, mesmo quando estamos certos. E quando finalmente a outra pessoa vem e pede perdão, nós precisamos conceder. Nós não podemos ficar guardando isso, ficar querendo espremer essa situação, ficar querendo humilhar a outra pessoa. É preciso conceder prontamente esse perdão. Que possamos ter essas 3 posturas de disposição, iniciativa e concessão, para que então finalmente possamos ter reconciliação nas nossas casas. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso querido Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, porque podemos olhar para as Escrituras e podemos ver claramente, ó Pai, exemplos vivos de como que nossas famílias precisam funcionar, de como nós devemos resolver, como nós devemos solucionar os conflitos que temos dentro das nossas casas. Nós agradecemos pela Tua Palavra que nos ensina isso. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos novas posturas que são reconciliadoras dentro das nossas casas. Que possamos ter uma postura de disposição, estarmos sempre dispostos a resolver os nossos problemas uns com os outros e não resolver de maneira violenta, de maneira dura. Que possamos resolver isso de maneira branda, resolver isso com conversa, com uma conversa sadia, com uma discussão saudável e não com uma briga, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter essa disposição, a termos iniciativa para fazermos isso, a irmos e termos coragem de ir até a outra pessoa e conversarmos, e expormos o nosso sentimento, o nosso coração. E nos ajuda também, Pai, a termos a postura de concessão, onde podemos finalmente conceder perdão, onde podemos abrir o nosso coração e permitir isso ser resolvido. Não fingir que isso não aconteceu, mas ter isso resolvido dentro dos nossos corações. Isso certamente vai melhorar e edificar a nossa vida em família. Essa é a nossa oração e é no nome santo de Jesus que nós pedimos. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar sua mensagem no chat aqui ao lado. Deixe uma boa noite para que possamos conversar um pouco. Também, se você tem algum pedido ou agradecimento, deixe também no chat ao lado aqui para que possamos interceder pela sua vida. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos uma ótima semana.